Bom, então, pessoal, frações algébricas é isso aí. Você pode simplificar coisas em cima e embaixo, igual você faz na fração normal, só que você, se não tiver fatorado, você tem que fatorar para simplificar, né? Ó, vamos ver aqui mais um exemplo. X ao quadrado mais 7x mais 12 dividido por x mais 4, x mais 5. Quero fatorar isso aqui. Será que essa expressão aqui é um quadrado perfeito? Não parece, né? Porque, ó, você tem aqui que o x ao quadrado é o quadrado do x. O 12 é o quadrado de raiz de 12. E aqui no meio você não tem raiz, né? Isso aqui não, o 7 não é 2 vezes raiz de 12 vezes x. Então aqui em cima não é um quadrado perfeito. O que a gente pode tentar fatorar aqui, ó? Por produto de Steven, né? Ó, se a gente conseguir aí achar números que somados dão 7 e multiplicados dão 12, né? Você consegue fatorar a sua expressão. Vocês conseguem pensar em números que somados dão 7 e multiplicados dão 12? Ó, eu testei aqui alguns valores e descobri que o 4 e o 3, né? 4 vezes 3 dá 12, 4 mais 3 dá 7. Então, esse cara aqui de cima, ó, eu vou fatorar ele como sendo x mais 4 vezes x mais 3. E ele está sendo dividido por x mais 4 vezes x mais 5. Aí, ó, corta esse com esse e você fica com x mais 3 dividido por x mais 5. Tudo bem? Então, você vai precisar aí fatorar, né? Se a sua expressão não tiver fatorada. E aí você pode usar qualquer uma das fatorações que a gente aprendeu na nossa última aula. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar aqui com duas operações, tá? Em cima de fração algébrica. A gente vai trabalhar aí o produto e a gente vai trabalhar também a divisão, beleza? Então, ó, vamos aqui trabalhar então com operações. Você vai ter aqui duas frações algébricas, tá? Você vai ter aqui o 10ab ao cubo dividido por 8c ao quadrado, tá? Dá para simplificar alguma coisa aqui, ó. Dá para simplificar o 10 com 8, né? Logo de cara. Só que a gente vai pegar essa fração aqui, pessoal, e a gente vai estar multiplicando ela por outra fração, ó. A gente vai multiplicar aqui por 24c à quarta dividido por 15a ao quadrado b. Beleza? Então, se você não lembra, né? Quando a gente tem um produto de fração, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, se eu estou multiplicando essa fração por essa, eu vou multiplicar todo mundo aqui em cima. Então, ó, 10 vezes 24 vai dar 240, né? Ó. E aí eu vou ter a vezes b ao cubo vezes c à quarta, ó. Eu vou ficar com ab ao cubo c à quarta. E embaixo eu vou estar dividindo aqui por 8c ao quadrado e 15 ao cubo b. Então eu vou ter que multiplicar embaixo também, né? Aí 8 vezes 15, ó. 8 vezes 15 é a mesma coisa que aí 4 vezes 30. 4 vezes 30 é 120. Aí c ao quadrado vezes a ao cubo vezes b, ó. A ao cubo vezes b vezes c ao quadrado. Eu troquei a ordem aqui porque não importa, né, a ordem na multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. E aí ficou fácil, né? Porque 240 dividido por 120, ó, dá 2. Aí você tem um A em cima e 3 As embaixo.
Então, você fica com 2As embaixo, né, ó. Aí você tem 3Bs em cima e um B embaixo. Você fica com 2Bs em cima. E você tem 4C em cima e 2 embaixo. Então, você fica com 2Cs em cima. Então, se a gente multiplicar essas duas frações aqui, a resposta final, ó, vai ser 2B ao quadrado C ao quadrado sobre A ao quadrado, tá? Então, você vai juntar as duas e, eventualmente, aí você vai poder simplificar, tá? Bom, vamos fazer aqui mais um exemplo. No próximo exemplo, a gente tem 48y ao quadrado dividido por 7y. Isso aqui a gente vai multiplicar por 7y à quarta sobre 8y ao cubo, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, vamos lá. Aí, galera, ó, eu até posso multiplicar o 48 por 7, tudo bem? Só que aí eu vou ter que fazer uma contona, vai gastar meu tempo aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de multiplicar esse por esse, eu vou deixar na forma fatorada, ó. 48 vezes 7. Eu não vou resolver essa multiplicação, porque eu tô vendo que tem um 7 aqui embaixo, ó. Ele vai cortar, né? E aí eu tenho 2y em cima, ó, y vezes y, e 4y em cima também. Ó, então aqui é y, 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 y. Se eu juntar esse com esse, eu vou ter 6y no total, né? Lembra daquela propriedade de potência que a gente viu? Quando a gente tem bases iguais, ó, a gente pode juntar na mesma base e somar os expoentes. Y à sexta, né? Porque isso aqui é y vezes y, vezes y, 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 y. Então eu tenho 6y no total, tá? E embaixo, ó, 7 vezes 8. E y vezes y ao cubo, ó, 1y e 3. Eu tenho 4 no total. Tá? Aí, ó, o 7 cancela com 7. 48 dividido por 8 dá 6. Y à sexta dividido por y à quarta vai dar y ao quadrado, né? 6 em cima e 4 embaixo dá 2 em cima. Então, essa fração vezes essa dá 6y ao quadrado, tá? Então, viu como é simples, pessoal? É tranquilinho, sem problema. Vamos fazer aqui mais um exemplo. No exemplo que a gente tem aqui, ó, 15 vezes y à quarta z ao cubo, dividido por 16wx à quarta. E essa fração aqui a gente vai multiplicar por 24w ao cubo vezes x ao cubo, dividido por 25y ao cubo, z ao quadrado. Bom, pessoal, eu até posso juntar todo mundo aqui, tá? Só que como isso aqui é um produto, isso aqui, ó, já tá em cima, tá bom? Então, eu não vou juntar esses dois igual eu fiz aqui. Eu já vou fazer direto, né? Porque, ó, como eu sei que isso aqui tá no mesmo produto, ó, eu tô vendo que eu tenho 4y em cima e 3 embaixo. Então, eu já vou fazer direto, tá? Eu já vou falar que eu tenho um y em cima, ó. Tá? 4 aqui, 3 embaixo, então eu tenho 1 em cima. Aí o z, eu tenho 3z em cima e 2 embaixo. Então, eu vou ficar com z em cima. O x, eu tenho 3x em cima e 4 embaixo. Então, eu vou ficar com embaixo. E o w, eu tenho 3w em cima e 1 embaixo. Então, eu vou ficar com 2w's em cima. W ao quadrado. E aí, agora eu vou resolver a parte numérica, né? Ó, 15 e 25. O 15 e o 25, pessoal, eles são múltiplos de 5, né? Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, ó, vou tirar o 5 do 15, vai ficar 3.
E eu vou tirar o 5 do 25, vai ficar 5. Tá? E o 24 e o 16, eles são múltiplos de 4. Né? O 16 é 4 vezes 4 e o 24 é 6 vezes 4. Então, se eu simplificar o 4 em cima e embaixo, eu vou ter 6 dividido por 4. Aí dá para simplificar mais, né? Galera, essa parte numérica aí vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês preferirem, tá bom? Se vocês quiserem multiplicar esses dois e multiplicar embaixo e simplificar, pode. Se você quiser fatorar direto todo mundo, né? Tipo, fatora o 15, fatora o 24, 16 e o 25 corta tudo, você pode também. Se você quiser ir simplificando em grupinhos, ó, você pode. Tem vários jeitos de fazer isso aqui, tá bom? Mas, ó, eu sei aqui que eu tenho um 4 e um 6, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 2, ó. Se eu dividir o 6 por 2, sobra 3. E se eu dividir o 4 por 2, sobra 2. Então, isso aqui é a mesma coisa, ó. Que 3 vezes 3 vezes y vezes z vezes w ao quadrado, dividido por 5 vezes 2 vezes x. E aí eu multiplico aqui, ó. Eu tenho 9yzw ao quadrado dividido por 10x. Tá? Então, esse aqui seria o resultado desse produto, tá? Pode ver que o 9 e o 10, eles não têm fator comum pra gente simplificar, né? Esse aqui é 3 vezes 3, esse aqui é 2 vezes 5. Tá? Então, bom, eu acredito que com isso aqui, pessoal, vocês já consigam aí resolver todas as questões de fração algébrica que aparecer na prova, tá bom? Porque com certeza vai cair algo mais simples que isso, como a gente vai ver daqui a pouco nos exemplos da prova, tá? Mas só passando aqui uma outra operação para a gente complementar a matéria e fechar direitinho o assunto. Vamos ver aqui divisão. Tá? Então, agora a gente vai fazer divisão de fração algébrica. Bom, vocês lembram lá quando a gente estudou divisão de fração, né? Vamos fazer um exemplo aqui? Por exemplo, 15 dividido por 15 oitavos, né? Divididos aí por 3 quartos. Beleza? Se você tem isso aqui, pessoal, uma divisão de fração, que você também pode escrever como isso aqui, tá? Como é que a gente resolve? A gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tá? E aí, 15 vezes 4 dividido por 8 vezes 3, ó, porque você cai num produto de fração. E aí você resolve normal, né? Ó, o 15 dá para simplificar com 3, sobra 5 em cima. E o 8 dá para simplificar com 4, sobra 2 embaixo, né? 15 vezes 4 daria aí 60. E 8 vezes 3, 24. Tá? Mesma coisa. Você pode dividir em cima e embaixo por 12, né? 60 dividido por 12, 5. 24 dividido por 12, 2. Ó, mesma coisa. Então, divisão de fração, você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Ou você pode fazer assim também, ó. Você multiplica os de fora e multiplica os de dentro. Aí fica 15 vezes 4 dividido por 8 vezes 3. Tá? Aqui é a mesma coisa, então, que 5 sobre 2. Então, não tem por que as nossas frações algébricas também não respeitarem isso aí, né? Então, se a gente pegar aí nosso primeiro exemplo, 10x ao quadrado dividido por 7 dividido aqui, então, por 15x à quinta sobre 63, ó. O que você vai fazer aqui, então, se você tem uma divisão de frações algébricas? Você vai manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo.
E aí você cai no caso anterior, né? Você tem, ó, você tem 2x em cima e 3 embaixo. Então vai sobrar um x embaixo, né? Aí o 10 aqui é 2 vezes 5. O 63 é 9 vezes 7, né? Que é 3 vezes 3 vezes 7. Aí aqui você tem um 7 e o 15, que é 3 vezes 5. Ó, então a gente pode cortar quem aqui, ó? A gente pode cortar esse 3 com esse 3, esse 5 com esse 5, esse 7 com esse 7. E você fica com 6 sobre x. Tá bom? Então, isso aqui não tem segredo não, tá? Divisão de fração algébrica é isso aí. Observações aqui, pessoal. Mais para ajudar aí vocês do que para qualquer coisa. Ó, se você tem isso aqui, a sobre x dividido por b sobre x, tá? Se você pegar aqui o seu primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, o x corta com o x e você tem a sobre b, tá? Qual que é a moral da história? A moral da história é que se você tem isso aqui, você pode cortar esse x com esse x e chegar em a sobre b, tá? Ó. Então, às vezes ajuda isso aqui, tá? Isso aqui é só um caso especial aí. Quando você está dividindo duas frações que tem o mesmo denominador, tá vendo? Ó? Porque o denominador vai cortar. E quando você virar essa daqui, o denominador vai virar numerador e aí vai acabar cortando, tá bom? E outra observação que eu queria fazer aqui é a seguinte, ó. Se você tem uma fração... Eu acho que eu já falei isso aqui na aula de fração, mas não custa relembrar. Se você tem isso aqui, ó, menos 7 terços, né? Não, você pode deixar o menos em cima, você também pode deixar o menos embaixo, ó. Menos 7 terços é a mesma coisa que 7 dividido por menos 3. Ou você pode deixar o menos fora da fração, tá? Menos 7 terços. Então, quando a sua fração ela tem um negativo, não importa muito onde você coloca o negativo, tá bom? Porque daqui pra cá, ó, a gente multiplica em cima e embaixo por menos 1. E aqui a gente tira o menos 1 em evidência. Então, essas três formas de escrever estão corretas, tá? Isso aqui é só... Isso aqui é só para falar que se você tiver, por exemplo, um x ao cubo dividido por um menos x ao quadrado, você pode colocar o menos em cima também. Você pode colocar o menos fora da fração. Aí x ao quadrado dividido x ao cubo por x ao quadrado é x, né? Então isso aqui é a mesma coisa que menos x. Todos esses. Tudo bem? Bom, pessoal, de fração algébrica, então, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Agora que a gente já estudou isso aqui, eu vou passar outro assunto que também cai na prova, tá bom? Que é um assunto que chama racionalização de denominadores, tá bom? É um assunto que cai. E depois a gente vai estar resolvendo aí, então, as questões de prova da Embraer que apareceram sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos estudar aqui racionalização. Racionalização de denominadores, tá bom? Então, ó, como é que vai funcionar isso aqui, pessoal? Só deixa eu virar meu caderno aqui. Nas provas, em geral, né? Se você tá lá resolvendo uma questão e você encontra como resposta algo desse tipo, 1 sobre raiz de 2, tá?
Nas alternativas aqui, geralmente os vestibulares não deixam raiz no denominador, tá bom? Então, o que que a gente faz? Ó, se você tem essa fração, 1 sobre raiz de 2, você pode multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, tá? Porque o que que vai acontecer? Embaixo você vai ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, dá uma olhadinha aqui no rascunho. Raiz de 2 vezes raiz de 2, você pode juntar em um radical só. E aí você tem o parzinho e o 2 sai da raiz. Então, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Então, se você multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz, você vai ter raiz de um número vezes ele mesmo, ó, raiz vezes raiz. Isso aqui vai dar 2. E em cima vai ficar raiz de 2. O que isso significa? Ó, isso significa que 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Essas duas frações aqui, elas são equivalentes, tá bom? Se você coloca isso aqui na calculadora ou isso aqui, dá a mesma coisa. Só que essa daqui da direita, ela tá escrita sem a raiz no denominador, tá? Então, se você tá lá fazendo a sua questão, né? Isso que acontece muito em questão de geometria. Você tá lá resolvendo a sua questão, aí você chega assim, ó, 1 sobre raiz de 2. Aí você vai marcar a alternativa correta e não tem essa alternativa. Por que que não tem? Porque a prova vai colocar raiz no numerador, tá bom? Então, nas respostas vai ter isso aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, você vai ter que racionalizar. Aí você pega, multiplica então a sua fração em cima e embaixo por raiz de 2 para tirar a raiz do denominador e deixar no numerador. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exemplos disso, ó. Então, você está lá resolvendo a sua questão, né? E você encontra como resposta 1 sobre raiz de 7, tá? Aí, você tem que racionalizar isso aqui, então. Pausa o vídeo aí e tenta racionalizar. Ó, então a gente multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz, né? Aí 1 vezes raiz de 7, e raiz de 7 vezes raiz de 7, 7, tá? Então, 1 sobre raiz de 7 é a mesma coisa que raiz de 7 sobre 7, e já está racionalizado. Beleza? Vamos fazer outros exemplos aqui. Agora você tem 3 sobre raiz de 3. Você quer racionalizar isso aqui. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então vamos lá, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Né? Aí 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Só que reparem, pessoal, eu tenho 3 em cima e embaixo. Eu posso simplificar. Né? Eu divido em cima e embaixo por 3 e chego em raiz de 3. Então, 3 dividido por raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3, tá? Mesmo número. Que é como se isso aqui fosse raiz de 3 sobre 1. Né? São frações equivalentes. Então, se você está lá fazendo a sua questão e você chega nisso aqui como resposta, provavelmente na alternativa vai estar isso aqui. Tudo bem? Bom, então não tem segredo nenhum, tá? Para racionalizar, você multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz. Porque aí você vai forçar a sua raiz ficar ao quadrado. E aí ela vira um número sem radical, tá? Agora, pessoal, ó. Vamos supor aqui que a gente tenha o seguinte, ó. 1 sobre 1 mais raiz de 2. Beleza? Tentem racionalizar isso aqui. Você está lá resolvendo o seu exercício e você chega nisso. Aí você quer tirar a raiz do seu denominador, ó. Tá? Você quer tirar a raiz do seu denominador para marcar a alternativa correta. Então, tenta racionalizar isso aqui. Bom,
Se você multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, pessoal, né? 1 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 2. E aqui você vai ter que realizar uma distributiva, porque você está multiplicando raiz de 2 por isso, né? Fazendo a distributiva aqui, ó, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aí eu pergunto para vocês. Saiu o radical do denominador? Não, né? Ó, aqui você tinha radical no denominador. E aqui também. Então, nesse caso aqui, multiplicar por raiz de 2 não vai te salvar. Tá? O que a gente vai ter que fazer nesse caso aqui, pessoal? A gente vai ter que multiplicar isso aqui, em cima e embaixo, pela mesma coisa, tá? Só que com o sinal de menos. Por quê? Porque aqui a gente vai estar forçando o produto notável. Vocês lembram desse produto notável aqui, ó? A mais B vezes A menos B? Isso aqui, ó, é A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Então, você está forçando o seu A e o seu B ficarem ao quadrado. E aí, se você tem o A e o B como sendo uma raiz, a raiz ao quadrado vai dar um número, né? Um número inteiro aí, tá? Então, ó, agora, ao invés de eu multiplicar então por raiz de 2, eu vou multiplicar por 1 menos raiz de 2. Aí, 1 vezes 1 menos raiz de 2 é 1 menos raiz de 2. E 1 mais raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2, aí eu vou pegar o primeiro ao quadrado, que é 1, e eu vou subtrair do segundo ao quadrado, que seria aí raiz de 2. Tá? Então, em cima fica 1 menos raiz de 2, e embaixo fica 1 menos, aí raiz de 2 ao quadrado é 2. E aí, 1 menos 2 dá menos 1. Né? Então, aqui a gente tem 1 menos raiz de 2 dividido por menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 menos raiz de 2, né? E aí, aplicando a distributiva do sinal aqui, você vai ter raiz de 2 menos 1. Tá? Então, raiz de 2 menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais raiz de 2. Ó. Essas duas coisas aqui são iguais. Só que essa daqui, ela não tem raiz no denominador. Tá bom? Bom, vamos fazer mais um exemplo disso? Ó, agora a gente tem aqui 1 sobre 1 mais raiz de 3, tá? E eu quero que vocês racionalizem isso aqui, tá bom? Então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, só que com sinal de menos, né? Isso aqui é o que a gente chama de conjugado, né? Esse daqui é um número conjugado a esse, ó, que é a mesma coisa, só que com o sinal do meio trocado, tá? Então, em cima, ó, 1 vezes isso é 1 menos raiz de 3. E aí, 1 mais raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3, ó, vai ser 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. 1 menos raiz de 3 dividido por 1 menos 3. 1 menos raiz de 3 dividido por menos 2, tá? E aí, se você quiser, você pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Que aí você vai ter raiz de 3 menos 1 sobre 2. Tá? Então, aí, ó, tiramos a raiz do denominador. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo, ó. 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 5. Então, a gente quer racionalizar isso aqui, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então, vamos lá. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Raiz de 3 menos raiz de 5. Raiz de 3 menos raiz de 5. Aí, 1 vezes isso, raiz de 3 menos raiz de 5. E raiz de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5, ó, a gente força o produto notável, né? Então, vai ser o primeiro ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Menos o segundo ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, 5.
tá? Então, isso aqui vai ser raiz de 3 menos raiz de 5, dividido por menos 2. E aí, pra gente não ficar com negativo embaixo, ó, você multiplica em cima e embaixo por menos 1. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz de 5 menos raiz de 3, dividido por 2. Tá, ó. Como vocês podem perceber, sem raiz no denominador. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. 1 sobre raiz de 6. Tenta racionalizar isso aqui. Isso aqui é mais fácil, não. Você multiplica em cima e embaixo por raiz de 6, você chega em raiz de 6 sobre 6. Beleza, galera. Então, isso aqui não tem segredo nenhum, tá bom? É só você ver aí o que tem no denominador. Aí ou você vai multiplicar pelo conjugado aqui, ou você vai multiplicar pela própria raiz para tirar ela do radical, tá? Para tirar o seu número aqui do radical. Bom, dito isso, pessoal, agora a gente vai estar aí dando uma olhadinha, então, em como isso cai na sua prova, né? Nas provas da Embraer aí. Então, eu vou começar aqui abrindo a prova de 2018 da Embraer. Essa questão aqui que eu vou mostrar da prova de 2018 a gente já fez, tá? A gente fez ela na nossa última aula. Ó, a gente tinha isso aqui, né? X ao quadrado mais 6x mais 9, dividido por x ao quadrado menos 9. E aí o exercício falava que isso aqui era a mesma coisa que x mais 3 dividido por d. E ele pedia pra gente determinar esse denominador aí, tá? Então, essa questão aqui, ela é da Embraer 2018, tá? Eu tô trazendo ela aqui porque, apesar dela ser uma questão de fatoração, ela também é uma questão de fração algébrica, tá? Que a gente usa aí os conhecimentos que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, vamos lá, pausa o vídeo aí e tenta resolver essa questão aqui. Ó, vamos lá. Então, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Eu falei desse quadrado perfeito aqui na aula de hoje, que ele é o quadrado perfeito de x mais 3. Ele é x mais 3, né? X mais 3 ao quadrado. E x ao quadrado menos 9, né? Se a gente fatorar isso aqui, né? Isso aqui é uma diferença de quadrado. Isso aqui é o quadrado do x e esse aqui é o quadrado do 3. Então, a fatoração disso aqui é x mais 3 vezes x menos 3. E aí você corta esse com esse. E aí você percebe que o seu denominador aqui é x menos 3. Tá? E marca aí a alternativa correta. Eu fiz isso aqui rapidinho porque a gente já resolveu essa, tá, galera? A gente já resolveu isso aqui na nossa última aula, então não vou ficar perdendo tempo resolvendo essa questão repetida, não. Vamos aqui para as questões novidades, ó. Então, a gente vai resolver aqui agora a questão da Embraer 2017, tá bom? A questão diz o seguinte. Você tem aqui que seu x vale 3 mais raiz de 2, beleza? E ele falou assim, que quer que você jogue esse valor numérico aqui nessa expressão. Tá? E ele perguntou assim, quanto que dá? Ou seja, você tem que pegar esse valor de x e jogar aqui e aqui. E aí, depois das devidas simplificações, você vai chegar num número simples, que é o que ele quer que você marca como alternativa, tá bom? Então, ó, alternativa A, a gente tem 14. Alternativa B, a gente tem 6 raiz de 2 mais 2. Alternativa C, a gente tem 12. E alternativa D, a gente tem 8 raiz de 2, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então, vamos lá, ó. Se você jogar o seu x aqui, você vai ter 3 mais raiz de 2 mais 9 mais raiz de 2. E se você jogar seu 3 embaixo, você vai ter 3 mais raiz de 2 menos 3. Aí, esse 3 corta com esse 3. 3 mais 9 dá 12. Raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E embaixo a gente fica com raiz de 2.
Então pronto, vamos marcar a alternativa certa. Vixe, ó, como vocês podem ver, não tem nenhuma alternativa aqui que tem raiz no denominador. Então, o que o exercício quer que a gente faz? Ele quer que a gente racionaliza, né? Então, você vai pegar aqui a sua fração, 12 mais 2 raiz de 2 sobre raiz de 2, e você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Beleza? Então, 12 vezes raiz de 2 aqui vai dar 12 raiz de 2. E raiz de 2 e 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, ó, vai dar 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, né? E raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. E tudo isso aqui está sendo dividido, ó, por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Né? Aí agora a gente tem que simplificar isso aqui, né? Você pode cortar esse 2 com esse 12 e fica 6 raiz de 2 mais 4? Não, você não pode fazer isso, porque aqui você tem uma soma. Você vai precisar fatorar o seu numerador, né? Se você fatora isso aqui, ó, o que você pode fatorar? Você pode tirar em evidência o 2. Na verdade, você pode tirar em evidência o 4, né, ó. Esses dois caras aqui, eles estão sendo multiplicados por 4. Só que eu vou tirar só o 2, porque eu quero só cortar com 2 aqui de baixo. Então, 12, ó, é 2 vezes 6 vezes raiz de 2. E 4 é 2 vezes 2. E aí eu vou tirar esse 2 em evidência. E aí eu fico com 6 raiz de 2 mais 2, dividido por 2. E esse aqui que eu posso cortar, ó. Esse com esse. E aí eu chego em 6 raiz de 2 mais 2. E vou lá e marco letra B, tá bom? Então, tudo aí dentro do que a gente estudou, né? Essa questão aqui pede racionalização. Isso aqui é uma fração algébrica, né? Que você vai substituir aqui o seu x por um valor numérico, caindo numa fração numérica, tá bom? Então, sem segredo nenhum exercício. Bom, pessoal, agora a gente vai estar passando aí para o exercício de 2014, então. Tá? Então, esse daqui é da Embraer 2014. E ele fala assim, ó, considera as expressões A e B. A expressão A é 45 mais 9x. E a expressão B é igual a 25 menos x ao quadrado. E ele pede pra gente o resultado da divisão de A por B. Beleza? E aí as suas alternativas são, ó, na alternativa A, a gente tem 1 mais x dividido por 5 menos x. Na alternativa B, a gente tem 1 mais x dividido por x menos 5. Na alternativa C, a gente tem 9 sobre x menos 5. E na D, a gente tem 9 sobre 5 menos x, tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então, ó, A sobre B, né? O A é 45 mais 9x. E o B é 25 menos x ao quadrado. Então, ó, a gente pode fatorar em cima, né? Em cima a gente vai tirar o 9 em evidência. Se você tira o 9 do 45, sobra 5. E se você tira o 9 do 9x, sobra x. E 25 menos x ao quadrado, isso aqui é uma diferença de quadrados, né? O 25 é o quadrado do 5 e o x ao quadrado é o quadrado do x. Então, a fatoração disso aqui é dado por 5 menos x vezes 5 mais x. Tudo bem? Se você não sabe fazer isso aqui, dá uma olhadinha na nossa última aula de fatoração, tá bom? E aí você vai cortar, então, o 5 mais x com o 5 mais x, e você descobre que o seu A sobre B é 9 sobre 5 menos x. Então, você teria aí letra D, né? Tá? Então, galera, é assim que cai. Tudo bem? Cai simples. Você tem que saber fatorar por produtos notáveis, né? E você tem que saber simplificar. Então, isso aqui seria um exemplo aí de fração algébrica, que cai na prova da Embraer, tá? Dado que a prova tem 20 questões de matemática todo ano, e
de 2020, de 2019, né? Considerando a prova do ano passado, de 2019 até 2014 caíram 3 questões, né? Então, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 provas aí, ó. 120 questões, né? Caíram 3 disso aqui. Então, quando cai uma só na prova, tá? Então, das últimas 120 questões que a gente teve aí de matemática, 3 foram desse assunto, tá? É um assunto simples, tá? Você não vai perder uma questão dessa matéria porque é muito simples. Você só tem que fatorar e simplificar. E se você faz isso, você já passa na frente de muita gente, tá? Porque com certeza muita gente não vai estar sabendo fatorar isso aqui, igual vocês sabem, tá? Então, esse aqui que é o assunto de frações algébricas, então, tá bom? Bom, pessoal, nessa meia horinha aí que eu tenho de tempo com vocês, eu vou estar, então, resolvendo a nossa última lista, tá bom? A última lista que eu passei para vocês foi aquela lista de fatoração, tá? Só deixa eu abrir ela aqui e eu vou fazer, então, eu vou estar fazendo a resolução dela no próximo vídeo. Então, se você ficou com dúvidas aí nessa última lista, só deixa eu ver o número aqui para vocês irem pegando. Ó. A lista 7 de fatoração, se vocês ficaram com dúvida nessa lista, dá uma olhadinha, dá uma conferida aí no nosso próximo vídeo que eu vou estar fazendo a resolução dela, tá bom? Valeu, galera!